Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar de um tema que particularmente eu gosto bastante. Eu já falei desse tema na B-Sides, já falei desse tema na Mindsec. É um tema que me alegra bastante, que é sobre MAD, Modern Application Development. Então fica comigo que a gente vai falar sobre isso agora. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, a gente tem que entender o que é um MED, tá? Que é o Modern Application Development. É o desenvolvimento moderno de aplicações, tá? Então, o conceito de MED é o quê? É esse conceito moderno que a gente tem hoje, das aplicações cada vez mais legalizadas, cada vez mais separadas, cada vez mais desmembradas, tá? Então, a gente tem muitos microserviços que se conectam a algumas APIs, que se conectam a banco de dados, e por aí vai. E como que era antigamente? No tempo arcaico, né? No nosso tempo, quando a gente fazia aplicações monolitas, né? Que era uma única linguagem de programação, um banco de dados único ali, e um servidor ali de hospedagem, e era tudo num servidor só. Então você tinha tudo num canto só, banco de dados, aplicação, back e front-end. Então era tudo num lugar só, tudo encapsulado. E a aplicação ali tinha 2, 3, 4, 5 milhões de linhas de código, era até difícil fazer segurança disso. E quando a gente veio para esse conceito de MED, Modern Application, a gente começou a reduzir isso. Então hoje você tem microserviços com 5, 6 mil linhas de código, às vezes nem isso, já vi microserviços menores ainda. Então cada um no seu devido servidor. Esses microserviços são conectados através de APIs, essas APIs pegam 2, 3, 4, 5 bancos de dados e cada um num servidor ali. Então, desmembrou, ficou mais fácil ali a parte de desenvolvimento, não tenha dúvida, porque antes você fazia uma cagada ali numa linha, você afetava 5 milhões de linhas para cima, então você tinha que caçar o problema. E hoje você tem essa parte muito mais simplificada, né, vamos dizer assim. Então, o MED é isso, tá? No conceito geral. Esse desenvolvimento moderno de aplicação, onde a gente vai falar muito de microserviços ali, muito de API. Tá bom? Beleza. Ponto 1 estabelecido. Agora o ponto 2. Os problemas, né? Assim, quais são os maiores diferenciais que a gente tem hoje quando a gente fala de Modern Application Development, né? Primeiro, componentização. Foi algo que eu acabei de falar, então... Você tem vários componentes ali, vários microserviços, tudo conectado. Você tem uma infraestrutura, uma automação de infraestrutura gigantesca, então Kubernetes, você vai ter o Terraform, você vai ter alguns outros serviços que eu não vou lembrar agora. Então tudo isso para fazer uma gestão, né, de tudo isso. Você vai ter uma descentralização das aplicações de servidor de banco de dados. E para mim o principal, né, que é desenhado para falhar, né? Então hoje em dia você pensa, pô, se minha aplicação falhar X, ela tem que agir da maneira Y. Se acontecer, ficar sem internet, vamos dizer assim, ela tem que salvar no cache e mandar para o servidor em até X minutos, X segundos ali, milissegundos. Então hoje você já desenha a aplicação pensando, pô, se falhar, eu preciso ter uma contingência, eu preciso fazer alguma coisa caso minha aplicação venha falhar, venha dar problema. E não era assim antigamente, tá? Eu trabalhei bastante tempo com PHP e até hoje, você vai no WordPress ali, se você não instalou o plugin de segurança, instale, por favor, porque quando você digita o usuário e a senha incorreta, ele vai aparecer primeiro, usuário incorreto. Quando você acertar o usuário, ele vai falar senha incorreta. Aí sim você consegue fazer um belo brute force, porque a aplicação está te trazendo, está te dando os dados de que o usuário está incorreto até você acertar. Tem um plugin hoje dentro do WordPress para corrigir isso, mas é uma falha grotesca que demorou muito tempo para ser resolvida, tá? E isso foi o quê? Foi uma aplicação que não foi desenhada para falhar, não foi desenhada, né, pensando em falhas de segurança, tá? E com isso a gente tem alguns desafios, tá? Que surgiram, né, com esse desenvolvimento moderno de aplicação. O primeiro dele é a comunicação, né? Como que eu faço a comunicação do meu back com o meu front? Do meu back com o banco de dados, do meu banco de dados com o meu servidor e
Cara, entre aspas, entre outras coisas, né? Então, beleza. Como que eu faço toda essa comunicação funcionar bem? Como que eu faço essa... Não é resiliência, eu esqueci a palavra, tá? Mas como que eu faço todos esses serviços, todos esses... essa distribuição de arquitetura responder no menor tempo possível, da melhor maneira possível, com diversos cenários ali em processamento e com várias comunicações acontecendo simultaneamente. Então eu preciso que isso tudo ocorra da melhor maneira possível. Não é resiliência, mas depois eu penso uma palavra melhor. Por enquanto vou ficar com essa. A distribuição dos dados, né? Então hoje a gente tem queries ali, você tem transações, você tem múltiplos serviços, você tem diversas coisas ali fazendo essa parte de distribuição de dados, né? Então tem um servidor só de query, você tem o outro servidor ali só trabalhando com processamento de, sei lá, de contabilidade, o outro só de RH, o outro só de logística, porém você tem um outro só de usuário, esse de usuário tem que se comunicar com, por exemplo, tem uma saída de carro, tem que se comunicar com o de contabilidade, com o de logística. Então como que eu faço essa distribuição de dados funcionar bem, tá? Esse é um desafio gigantesco e o pessoal de infra aí é bem corajoso, tá? Com eles ali eu fico com dó, porque é muita coisa para fazer gestão. É complicado. Aí com isso, tá? Pensando nesses novos desafios e tudo que a gente está conversando, a gente tem um outro problema, tá? São os novos riscos, tá? Quem era de Application Security há 15 anos atrás, cara, você falar de SAST, SCA, DAST, Supply Chain Security, IAC Security, API Security, Container Security, olha o tanto de sigla que a gente já usou aqui, em questão de 7 segundos, 8 segundos. Então, hoje, como eu disse, né, o SCA para mim é o mais importante, que é o Software Composition Analysis. Então, hoje a gente tem o problema do SCA, você vai ter o problema do SAST, que é o Static Application Security Testing. Então, você vai ter problemas ali com o seu código estático. A gente vai ter problemas de Supply Chain Security. O que é o Supply Chain Security, Marcos? Vai ter um vídeo sobre isso, fique esperto aí no canal. A cadeia de suprimentos. Quando você pensa num restaurante, por exemplo, você tem ali a cozinha que te entrega a comida pronta. Mas para essa comida ficar pronta, teve o fornecedor do tomate, o fornecedor do alface, o fornecedor dos ingredientes, teve o cara que fez a logística desses ingredientes do restaurante, teve o cara que estava lá no começo da ponta, lá, fabricando ali os ingredientes ou plantando esses ingredientes para chegar na ponta final. Você entende? Tem uma cadeia aqui de suprimentos ali, tem uma série de coisas que acontece até estar o produto pronto. É a mesma coisa com software. Então, você tem um cara lá no começo lá, teve uma ideia, sei lá, o Bootstrap, que é o mais simples aqui que eu consigo pensar agora. Então o cara começou a pensar no Bootstrap lá atrás, começou a desenvolver, depois disso uma empresa comprou ele, comprou ali a ideia, ajudou no desenvolvimento, essa empresa ajudou na distribuição, uma empresa pegou esse Bootstrap, modificou ele, criou um outro nome, e esse último nome aqui foi a que a sua empresa decidiu utilizar, que é um Bootstrap modificado, atualizado. Você entende? Tem uma porrada de coisa para trás e você não sabe onde gerou vulnerabilidades aqui. Então esse é o problema de Supply Chain Security hoje em dia. É bem complexo, a gente vai ter um vídeo dedicado, porque vai ser um vídeo bem longo aí para explicar direitinho, tentar trazer slides e tudo mais. Além disso, vai ter o risco de infraestrutura como código. Então hoje é uma realidade, a gente automatiza tudo. Então a gente está automatizando a criação de máquina, então Terraform, o AWS CloudFormation, o próprio Kubernetes, né, que a gente falou, que faz gestão ali. Então você tem vários scripts ali que fazem essa automatização. Esses scripts estão seguindo as medidas de segurança? Você está citando o IP correto? Você está colocando uma barreira de firewall? Você está colocando user instruction? Você não está colocando user and password? No Terraform acontece, tá? Pode pegar qualquer script de Terraform. Normalmente você vai ter ali ou secrets ou password exposto, tá? Isso é bem perigoso. Então, isso é um risco que você não quer correr. Então, você tem uma ferramenta para isso. Até recomendo quem quiser olhar, kix.io, kics.io.
é uma ferramenta free, open source de infraestrutura as a code, tá? Essa parte de security e IAC. Você vai ter o container security, então aquela imagem que eu estou usando, ela tem ou não vulnerabilidade, saca? É um problema aí bem ruim se você tiver uma imagem afetada ali para você poder fazer essa correção. E a API Security, né, que a gente já tem aí algumas ferramentas que fazem inventário de API, e a API Security são coisas diferentes, tá? Você tem aí o Salt, que é uma puta ferramenta, mas ela é para inventário de API. Você saber onde está todas as APIs e onde estão as suas conexões. E você tem ferramentas como Checkmarx, como Veracode, como algumas outras que fazem a parte de API Security, que ela vai analisar a sua API e vai te falar, ó, no seu response você está trazendo ali dado sensível, no seu request você está mandando a senha sem criptografia, sem uma ofuscação. Então, a parte de API Security é mais voltada a isso, a verificar o que está trafegando na API e te falar como você vai corrigir, seja com ofuscação de código, seja com criptografia, seja com JWT token, seja com conexão validada com o usuário, ou o que seja. Então ela vai te trazer esse viés para você poder pensar, tá? Então, alguns dos pontos aí bem complexos ali. Além disso, quando a gente pensa numa cadeia ali na pirâmide de desenvolvimento, eu estou falando só da base, tá? Estou falando do SASH, do DASH, do SCA e do IAC. Aí, além disso, a gente vai ter o MAST, que é o Mobile Application Security Testing. A gente vai ter o IASH, que é o Interactive Application Security Testing. A gente vai ter ferramentas de correlação, a gente vai ter ferramentas de orquestração. Entende como vai subir no nível? A gente não saiu nem da base ainda. A gente tem vários vídeos aqui, a gente está falando da base. Então, é bem problemático quando a gente fala de desenvolvimento moderno por causa disso. A gente modernizou, ficou mais rápido, a gente tem o Scrum para ajudar, tem metodologias ágeis, tem diversos squads, tribos. Então a gente tem tudo isso, só que com tudo isso a gente criou diversos problemas de segurança, onde a gestão está sendo impactada e está sendo bem difícil de fazer essa gestão aí de maneira bem agradável e bem fácil. Então a gente está falando da base, e a base já dá muito trabalho. Normalmente nem é uma pessoa só que faz isso, normalmente você tem 2, 3 pessoas no time só para fazer essa gestão de ferramentas e soluções de cybersecurity, porque nem todas têm todas as opções. Hoje Checkmarx tem um Dash mais ou menos, nem recomendo tanto, prefiro que você pegue uma Connection Bright. Então você vai ter ferramenta especializada em IAC, você vai ter ferramenta especializada em SASH, ferramenta especializada em SCA. Se você for juntar tudo isso, no final você vai ter 6, 7 ferramentas. Então você acaba pegando uma mediana ali em tudo para cobrir ali seu parque tecnológico, justamente para tentar combater aí o máximo possível de vulnerabilidades dentro desses meios, né? E além disso, um outro problema que a gente tem quando a gente fala de desenvolvimento moderno de aplicações são a quantidade de integração, né? Então, além do CI/CD, que é comum, a gente tem integração com repositório. Vamos por parte, deixa eu começar de novo. Além de tudo isso, a gente vai ter as integrações. Então vamos lá. Primeiramente, você vai precisar de uma integração com CI/CD. Então, o que é um CI/CD? Continuous Integration, Continuous Delivery. A sua esteira de desenvolvimento. Então, se você tem grana, Azure DevOps, Jenkins, CircleCI. Não tem dinheiro, GitHub Actions, Bamboo e Travis. Simples assim. O que eu consigo pensar agora, tá? Você vai precisar de um repositório, né? De um gerenciamento de código ali. Então, cara, não tem dúvida, vai de GitHub ou vai de Azure ali e acabou. Não pensa muito. GitHub é free, vai lá, hospeda, usa lá e tá show. IDS, aí vai da linguagem que você usa. Dependendo da linguagem, você não vai ter nem plugin ali para rodar a ferramenta de segurança, mas supondo que você use o Visual Studio Code, ou o Visual Studio padrão, ou o IntelliJ, ou o Eclipse, não gosto de Eclipse, mas supondo que você use uma dessas 4, você vai ter várias opções de plugins ali nativos, de várias ferramentas de segurança, onde você vai conseguir executar ali o scan e trazer mais segurança para o seu código. Agora, se você usa um PyCharm da vida,
Se você está com um Android Studio nem tanto porque tem o IntelliJ ali, então acredito que vai funcionar bem. Mas se você tem alguma IDE, o NetBeans, por exemplo, você não vai ter uma ferramenta de segurança integrada no seu, na sua IDE. Isso vai ser um problema. Além disso, você já tem um CSD legal que está fazendo threshold, está pegando ali as vulnerabilidades, já tem um repositório excelente, já tem sua IDE. Mas aonde eu coloco essas vulnerabilidades para poder fazer a gestão? Porque na ferramenta eu vou olhar projeto a projeto. E eu preciso olhar por criticidade ali todas que eu tenho. Então aí você vai precisar de um bug tracking, aí você vai precisar instalar um Jira, ou o próprio Boards da Azure, ou um Bitbucket. Então você vai precisar de uma ferramenta para você colocar suas vulnerabilidades, categorizar e poder resolver os problemas. Então já começa a complicar mais ainda. E além disso, você precisa montar um KPI. Então você vai ter que pegar uma foto antes, uma foto depois do scan, depois da correção, rodar e vai ter que trazer o diferencial. Então você vai precisar de um Elasticsearch, você vai precisar de um Defect Dojo, você vai precisar... vi hoje no nome da ferramenta, esqueci. Enfim, vamos deixar o Elasticsearch e o Defect Dojo como ferramentas aí de dashboard e KPIs. E além disso, tem outros momentos, só que não cabem muito a mim, porque eu não entendo tanto, eu manjo mais essa parte. Mas você vai ter mensageiros, então você vai ter integração ali com o Teams, com o Slack, Telegram, entre outros. Você vai ter integração também com a parte de... esqueci o nome, desculpa, não vou lembrar. Mas tem essas integrações e isso demanda muito trabalho para ser configurado e funcionar de maneira ideal, sabe? Então é complicado. Dito isso, é um resumo aí de Modern Application Development para você. Então, recapitulando. Antigamente, monolito, hoje em dia, legalização. Antigamente, tudo centralizado, hoje é tudo espalhado. Então, você tem tudo isso em microserviços, APIs, banco de dados, infraestrutura, enfim. Você tem tudo espalhado, antigamente era tudo centralizado. Além disso, a gente está falando de base, a gente está falando de um novo conceito onde trouxe diversos problemas de segurança, onde a gente está falando somente da base até agora. A gente não evoluiu para o topo da pirâmide. Diversas integrações, diversos novos problemas para poder ser mitigados. A gente tem também novos pontos ali que foram atribuídos, né? Então novos conceitos de desenvolvimento, como eu falei, então componentização, design para falhar, automação de infraestrutura, descentralização, entre diversas outras coisas, diversos challengers, desafios, então comunicação, redistribuição de massa, identificação, resiliência, entre várias outras coisas. Então, média é isso. Tá bom, pessoal? Espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês, agregar um pouquinho sobre o que é MED, para vocês entenderem um pouquinho e conseguir se situar no mercado com esse termo. É um termo que vai passar a ser bem utilizado aí pelo pessoal, tá bom? E deixa no comentário aqui sugestões de temas, sugestão de vídeo, estou à disposição, então o que vocês precisarem de mim, podem chamar. No Instagram, meu LinkedIn também vai estar aqui embaixo. Tem sempre conteúdo novo no Instagram, então sempre tem dicas aí para sua mãe, para sua avó, papai, para quem for. Dicas de proteção ali contra e-mails de phishing, contra problemas ali de engenharia social, entre diversos outros problemas que eu acabo trazendo. Educação, algumas coisinhas ali. O pessoal se situar um pouquinho mais nesse mercado de cybersecurity e tentar trazer esse conhecimento aí para o público que não trabalha na área. Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ter acompanhado até agora. Se você curtiu o meu vídeo aí, clica no curtir, no compartilhar e vamos aumentar a nossa nação aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.